O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos caminhando e nos aproximando da celebração do Natal do Senhor. Você que é membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelos nossos canais no YouTube, o Mãe Piedade, e também no Instagram Mãe Piedade, temos muito que nos alegrar e, obviamente, todos já começam a se programar para as festividades do final de ano. Os cardápios já devem estar muito bem preparados e pensados. Corremos o risco de fazer aquela festa abundante, onde sobra tanta coisa que ficamos uma semana comendo o resto do dia 24 para o dia 25 e depois, no dia 31, como não foi o suficiente, nós repetimos o mesmo erro. Mas esse não deve ser o motivo da nossa alegria. Porque como as comidas têm um prazo de validade, a euforia também. Toda euforia passa. E quem quer viver de euforia, que tristeza. Que tristeza. Hoje nós celebramos, na terceira semana do tempo do Advento, celebramos a nossa proximidade do Natal do Senhor, onde nós diremos o seguinte: o Senhor, nosso Deus, se encarna e vem para toda a humanidade. E no capítulo 56 do livro de Isaías, o profeta vai dizer algumas coisas a serem muito bem consideradas por todos nós. Após as indicativas de que se deve cumprir a justiça, cumprir o dever, praticar a justiça, pois a salvação, o tempo da graça, o tempo de nosso Deus em nosso meio se aproxima, vai assim dizer Isaías: Feliz o homem que assim proceder e que nisso perseverar. No quê? Cumprir o dever, praticar a justiça, porque o Senhor vem. Observando o sábado sem o profanar, porque, lembrando-se sempre, o Senhor nosso Deus nos deu a liberdade. Preservando suas mãos de fazer o mal. Então, atentos à proximidade do nosso Deus, cuidar para que as suas mãos, as suas ações, não promovam o mal. Esse é o critério para o homem ser feliz e para que a euforia não seja um motivo de sua dispersão. Porque quando passa a euforia, aqueles que se aproximam podem ter a tentação de dizer justamente isso. Eu vou explicar muito bem. Quando passa a euforia de alguma coisa, nós começamos a ver alguns erros, começamos a ver algumas falhas,
Isso poderia ter sido diferente. Meu Deus, como é que eu fui fazer tal coisa? Basta ver quando nós, numa euforia, falamos o que não devemos. Quando cai a ficha, a cara fica, né, Bárbara? A euforia faz com que a gente corra o risco de perder a razão. Até pela euforia nós achamos que podemos nos dar o direito de determinadas brincadeiras, ou mesmo pela euforia achamos que podemos começar a rasgar o verbo. Depois de um tempo, nos esquecer do fundamental. Fundamental, o essencial. É preciso estar vigilante a todo tempo. Para quê? Façamos o que é do nosso dever, pratiquemos a justiça, observemos a vontade de nosso Deus. Não nos esqueçamos da liberdade, mas não façamos o mal. Os estrangeiros, segundo Isaías, que seriam aqueles que viriam de longe por causa da presença do nosso Deus. Lembremos-nos que Isaías vai dizer: uma luz brilhou para todas as nações, e todos virão para encontrar essa luz. Então, chegando até lá, poderão dizer: encontramos o Senhor. Mas terão alguns que dirão assim: por certo o Senhor me excluirá de seu povo. Diz Isaías: não diga isso o estrangeiro que aderiu ao Senhor. Aos estrangeiros que aderem ao Senhor, prestando-lhe culto, honrando o nome do Senhor, servindo-o como servos seus, a todos os que observam o sábado e não o profanam, e aos que mantêm aliança comigo, a esses conduzirei ao meu monte santo e os alegrarei em minha casa de oração. Aceitarei com agrado em meu altar os holocaustos e vítimas, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías está dizendo justamente isso. Vejam, dessa maneira, todos que estiverem cumprindo o dever, praticando a justiça, perseverando de manter-se contra a tentação que temos de fazer o mal e vivendo segundo a liberdade que o Senhor nosso Deus nos deu, todos esses estarão muito bem-vindos e acolhidos na casa daquele que chamou todos os homens e quer todos os homens, todos os seres humanos consigo. É por isso que o Salmo vai dizer que as nações vos glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Mas é necessário que estejamos atentos para perceber aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo significa ou não, o que nosso Deus significa na nossa história. E aí, então, viremos aqui ao Evangelho de João. Um pouquinho mais à frente, eu quero dizer o que isso tem a ver com Isaías, que tem uma ressonância. Os judeus se encantaram durante um tempo com o testemunho de João, ficaram alegres, até o momento em que o testemunho de João começa a levar alguns questionamentos. E o testemunho de João apontava para um outro. E esse outro, que era o motivo da alegria, é ignorado, não é acolhido, e esse outro é Jesus Cristo. O Evangelho de João está dizendo o seguinte: vocês se alegraram durante um tempo com a lâmpada que era João, mas vocês não se comprometem e não se alegram com aquele que é a luz que João apontava ou que João trazia. Vocês deixaram de olhar para a verdadeira alegria. Vocês não prestaram atenção àquilo que Jesus Cristo significa e vocês
vocês escolheram se separar dele. Isso tem muito a ver com o que Isaías fala. Sabem por quê? Porque Isaías está falando para o povo de Deus da seguinte maneira: quem realmente está disposto a fazer o caminho com o Senhor nosso Deus na reconstrução de nossa história? No tempo de Isaías é essa a tônica. Quem é a pessoa que, diante de tudo que vê de destruição, com todos os motivos para achar que não vale a pena continuar a caminhada, quem realmente continua com o Senhor nosso Deus? É aquele que cumpre o seu dever, pratica a justiça, e praticar a justiça, lembremos-nos na Escritura, significa observar a palavra de Deus, que está atento ao seu proceder para não contribuir com o mal e guarda o princípio. O Senhor nosso Deus nos fez livre, portanto, neste dia eu dedico a minha história a Ele. Eu dedico a minha liberdade, o meu espaço a Ele. Ele tem um espaço na minha agenda, e um espaço considerável. É esse. E Ele está falando aqui para o povo que faz parte da promessa inicial, os judeus. Os judeus que são chamados a continuar esperando e esperançosos pelo seu Senhor vir na sua história. E ele ainda diz uma outra coisa: aqueles que não são do meu povo, aqueles que são os estrangeiros, não pensem que serão excluídos, porque de onde um estrangeiro que não fazia parte do povo de Deus originalmente poderia pensar que não faria parte do seu povo mais? Porque alguém do próprio povo diria a eles: vocês não são dignos das promessas. Tem alguma relação evidente com aquilo que acontece com o Evangelho de João. O Evangelho de João está dizendo o seguinte: tanta gente que fala em esperar o Senhor nosso Deus, que espera que Ele chegue, mas não deixa com que a promessa tome forma no seu viver, na sua adesão concreta. Fala-se de seguir a nosso Deus, mas não se assume caminhar com Ele. E o que ainda vem quando diz, versículo 36 do capítulo 5, mas o meu testemunho, diz Jesus no Evangelho de João, mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. Se vocês se alegraram com aquilo que João anunciou, ele anunciou, eu realizo. As obras que o meu Pai concedeu realizar, elas são meu testemunho. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Logo, vocês me acolhem ou não? E aqui então faço uma ligação explícita com Isaías. Aqueles que são chamados a permanecer e que fazem parte do povo de Deus são aqueles que percebem a continuidade da ação do Senhor a conduzi-los mesmo no tempo em que estão sofrendo. E quando estão bem, percebem que precisam também manter a sanidade, o equilíbrio, porque quando estão na euforia, são capazes, e como eles foram capazes, de se vender para manter o mesmo status de uma aparente alegria e de uma aparente euforia, porque foi isso que fez com que, no tempo de Isaías, o povo de Deus construísse a sua própria ruína nos seus líderes. E qual foi isso? Começaram a trocar favores com outros povos e trocaram o seu Senhor por outros deuses. Tudo porque não viram e não estiveram atentos em perceber. O Senhor nosso Deus faz. Nós estamos procurando aquele que faz conosco ou aquele que simplesmente nos promete alguma coisa? O
O paralelo que aqui apresento é muito simples. E aqui eu concluo. O povo de Deus precisa permanecer firme, e aqueles que não faziam parte do povo de Deus, que tinham vindo encantados com a promessa da vida que o Senhor lhes fizera, eles precisam permanecer firmes, ou seja, quem é do povo, observe os mandamentos, e quem ainda não era circuncidado, que era de outros povos e queria ficar com o Senhor nosso Deus, não pensem que serão esquecidos, pois não serão. Serão o meu povo. Em João é mostrado exatamente isso. Alguns se alegraram com a notícia, mas não assumiram seguir a realização da promessa. João anunciou, ele vem. Quando ele chegou, eles o deixaram de lado. Sabem o que isso tem a ver conosco? Tudo. Porque no nosso Natal esse ano, podemos fazer a mesma opção. Podemos escolher permanecer com o Senhor, ou então sermos como alguns que dizem, não vale a pena seguir esse caminho, vamos viver a nossa vida porque é demais para a nossa cabeça. Ou podemos fazer uma outra opção. Perceber no traço da história o quanto que Ele nos ajudou, o quanto que Ele veio ao nosso encontro em cada pessoa humana, em cada oportunidade de reconstrução, em cada momento que nos sentimos cansados, abatidos ou mesmo desanimados e achamos que não valeria mais a pena, ou olharmos para o nosso passado e percebermos que nós fomos muito felizes, conseguimos muitas coisas e pensarmos que tudo isso é somente mérito nosso, e nos esquecer que o simples fato de estarmos respirando foi alguém que nos deu a oportunidade de recomeçar esse dia. Teremos a opção de perceber que ao longo de nossa história, nós sempre temos que fazer uma opção fundamental. Ou eu permaneço com o meu Senhor e me disponho a deixar com que a sua palavra, pelo cumprimento do dever, pela observação da sua palavra, que é praticar a justiça segundo a Escritura, observando a liberdade que Ele me deu e honrando o seu nome a todo o cotidiano, mas dando a Ele o espaço que merece na minha agenda, na minha vida, todos os dias e em toda semana, estar disposto a fazer sempre em mim o que é melhor, segundo a vontade de nosso Deus, segundo o bem de todos com quem eu convivo e, claro, segundo a dignidade de quem mereceu só receber a visita da verdadeira alegria, nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a opção que você faz? De pé, confiantes, apresentemos ao Senhor nossas preces.